Olha, agora eu quero bater um papo muito interessante para você que sofre com olheiras. Eu sei, é péssimo. Quando você acorda, às vezes nem a maquiagem ajuda. Mas você sabe os tipos que tem de olheiras? Será que é uma questão de genética? Ou será que é porque você anda muito cansado? Pode até ser alimentação. A gente vai descobrir tudo juntinho aqui com a Carla Bortolotto. Olá, tudo Marise. bem? Seja Tudo bem-vinda. bem? Eu já fiz com Obrigada. você. Eu tava tentando lembrar, falei, eu lembro desse nome. Isso. Nossa, você trouxe um tema excelente, porque principalmente agora, todo mundo anda numa correria danada. A gente não tem tempo para nada e as pessoas andam dormindo muito mal. Sim. Então, eu acredito que isso possa acarretar as olheiras, não é? Sim, as olheiras, elas podem ter várias causas. As causas podem ser genética, a sua mãe tem olheira, você pode ter mais chance de desenvolver ela durante a sua vida. A causa é racial, pessoas da raça árabe ou até portuguesa têm uma chance de ter uma pigmentação maior. Por que será isso, hein? Racial. É da pele, né? Da A pele mesmo, o que dificulta muito o tratamento, pelo fato da presença da genética, no caso da raça. Tá. Então, às vezes, você tem essa pigmentação aumentada, o que dificulta alguns tipos de tratamentos. Tá, então tem pessoas que nascem com, Sim. que não tem, a gente nem tem uma idade aqui para especificar, não tem Sim. isso, ou podem adquirir ao longo dos anos aí por alimentação, ou seja, por um estresse, mas tem outros tipos de olheiras também, Tem não sim, tem? tem a olheira, como a gente fala, o estresse do nosso dia a dia, que a gente desencadeia essa olheira, porque você tem muitos vasos nessa região, é uma região muito irrigada. Então, pelo fato dessa irrigação aumentada, às vezes você aumenta essa vascularização, esses vasos podem ter o que a gente chama desse congestionamento e isso piora a coloração nessa região. Que é da noite mal dormida, do excesso de bebida alcoólica, da alimentação não adequada. Isso facilita o surgimento das chamadas olheiras. E elas não acometem só essa região, às vezes elas podem acometer toda a região dos Parece olhos. que levou um soco na cara. Tem Isso, casos que sim, parece já até- aconteceu com a gente, já. acordar assim e falar, nossa, mas gente, o que eu faço para melhorar isso, não é? Então tem todos esses casos, mas a pessoa que sabe que vai ter um dia estressante, Sim. ela pode fazer assim, sei lá, passar um creminho antes, um trabalho de prevenção ou não adianta? Eu preciso esperar até a olheira para depois fazer um tratamento? Existem várias maneiras. E aquela pessoa que normalmente ela dorme muito tarde, porque ela não tem sono. Ela precisa de poucas horas de sono por dia para ficar tranquila. Bem, aquela pessoa que acorda já com a olheira aumentada, uma bolsa, a gente tem algumas maneiras no consultório de tratar isso, como que é? Alguns cremes manipulados ou até cremes já comercialmente prontos, que tem alguns ativos como, por exemplo, a cafeína, alguns ativos que aumentam e melhoram a circulação para fazer como se fosse uma drenagem nessa região. Então essas receitinhas caseiras com coisinhas naturais funcionam bem, ajudam, não ajudam? Funcionam menos do que os cremes que a gente manda fazer. Mas dá, que é o chamado help que a gente fala. Ajuda, Tá. é o chamado help. Algumas receitinhas caseiras que ajudam sim. Você não tem outra opção, então vamos partir para essa maneira. Mas o tratamento para uma olheira, para você ter uma região periocular bem bacana, é um tratamento combinado. Então, a pessoa utiliza em casa um produto durante a noite ou também durante o dia, que melhora a circulação, tem ativos também para clareamento, que é complicado. Porque antigamente existia no mercado vários produtos que clareavam, mas eles davam efeitos colaterais. Até perda dos cílios. Você está brincando? Sim. Até aqueles simplesinhos, que falam que não é tão forte esse tipo de clareamento. Tem que tomar cuidado. É por isso que eles pedem para não passar tanto próximo aqui dos olhos. Isso, porque a maneira correta para a gente passar o creme ao redor dos olhos seria ou com o próprio aplicador do produto, que às vezes alguns laboratórios fornecem para a gente até trouxe algumas opções aqui, ou até mesmo aplicar pouca quantidade, a gente costuma dizer que é uma melequinha, né? Uma quantidade pequena, a gente aplica nessa região e traz aqui para a região ao redor. Tá. Mas o certo não é aplicar uma quantidade muito grande, porque esses produtos, na maioria das vezes, eles apresentam um creme específico para a região dos olhos. Mas às vezes não. Então, quando você aplica muito, ele pode irritar a mucosa, a conjuntiva, no caso. Entendi. Então, por isso que é bom evitar esses até receitas caseiras, porque às vezes a pessoa coloca um ativo, sei lá,
um ativo qualquer e pode incomodar muito, Marisa. Então, por isso que tem que ser muito bem cuidado. É uma olheira, a gente acha que passando mais produto vai clarear mais ou vai agir mais, tem que tomar bastante cuidado. Tem que colocar a quantidade certa, ver também ali o jeito que está escrito, a região, a forma que tem que passar e pouquinho, não muito, senão pode prejudicar. Fala um pouquinho das receitas caseiras, aí a gente volta a falar dos produtos que tem disponíveis no mercado. Vocês já ouviram falar de pessoas falando, coloca batata no olho, minha filha, que a olheira vai sair. E dizem que funciona muito bem. E aí, a batata ajuda ou não ajuda? Todas essas opções, a batata, o pepino, elas são... é mito. É mito? É mito. Mentira, não acredito. É mito. Assim, sério? A gente coloca, até fazendo o spa e colocar o pepino na orelha. Existem alguns efeitos, no caso, antioxidantes, que no caso da pele, igual a olheira, vai ter uma melhora. Mas assim, que ele trata, ele não. Ele pode dar uma amenizada naquele aumento das bolsas, naquela coloração. Mas tratamento a gente não opta por isso. Dizem que ajuda muito na pele em si, mas tratamento para olheira, não. Então isso é mito. É mito. Mas se você ouviu em algum lugar que faz bem para a pele, tanto a batata, o pepino, sim, faz. Mas não como um tratamento aí para você fazer sempre. É mais a título de relaxamento, limpeza. Sim, faz parte do nosso artifício de beleza. Mas como tratamento mais profundo, um tratamento para a gente vir um resultado, não é bacana. Eu vou deixar uma pergunta no ar, vou dar um recado e já volto. Em relação aos outros tratamentos, além de cosméticos, o que a gente tem agora no mercado disponível? Peraí que eu já volto. Tá ótimo. A gente falou das causas. Alimentação também pode ser uma causa aí frequente, tem que tomar cuidado, ver direitinho. Mas você, que é um bom telespectador aqui do Você Bonita, sabe se alimentar muito bem. Agora, em relação aos tratamentos, tem pessoas que ficam muitos e muitos anos com aquela olheira profunda. E eu ouvi dizer que tem a laser agora. E funciona esses tratamentos, a laser? Conta pra gente. Sim. Existe uma expectativa muito grande quando a paciente vai procurar o tratamento para olheira. Como você até comentou, ela fica anos com aquela olheira e de repente ela quer resolver o problema de um dia para o outro. E não é bem assim. E não é bem assim. Acho que o tempo que ela demorou para desenvolver essa olheira é o que a gente vai conseguir um resultado bacana. Mas existem vários tratamentos hoje que a gente pode fazer. Os tratamentos podem ser combinados, como eu já disse. O uso diário de creme, ou pela manhã ou pela noite, de um produto específico ou para as manchas, que a gente tem que descobrir primeiro a causa, né? Se ela é aumento da vascularização, se é hereditária. Então, adicionando um creme de uso noturno e os aparelhos de laser. Hoje em dia, a gente tem várias opções de tratamentos a laser. Eles podem ser através de uma luz intensa pulsada, usada na região. A aplicação normalmente é feita, demora em torno de 10 a 15 minutos, é super rápido. Indolor, a paciente não se incomoda indolor, eu achei que tivesse. É um incômodo, mas assim, um incômodo que é suportável. Ai, que bom isso, hein? E hoje a gente tem essa opção. Cada dia mais a gente tem lasers novos, equipamentos novos para realizar esse tratamento. Então, se eu quero um tratamento que eu tenho mancha nessa região, ou seja, aumento da pigmentação, eu vou optar por um laser que vai agir na pigmentação. Esse tratamento é feito normalmente uma vez por mês, a aplicação rápida, em torno de 3 a 4 sessões a pessoa já tem essa resposta. Nossa, deve ser um alívio, né? É um alívio. Então, demora esse tempinho aí, mas aí eu já consigo ver a evolução do tratamento gradativamente. Cada vez que eu vou, aí vai clareando. Eu consigo fazer com que suma de uma vez a olheira ou não? A melhora depende muito de um paciente para o outro. É muito difícil eu dizer que eu vou ter uma melhora de 100%. Mas dependendo da causa, dependendo do paciente, da resposta dele a esse tratamento, a gente consegue uma melhora significativa. A melhor coisa, primeiro, é ir num especialista e fazer todos os exames para ver a principal causa. Porque às vezes a gente não consegue perceber o que está acontecendo. Uma coisinha ali na alimentação ou a falta de um exercício, eu não sei o que pode ser. Então, primeiro faz isso, aí depois não vai se medicando à torta e direito aí em casa direto, porque nunca dá certo e por isso que a gente não vê o resultado. Com certeza. Que a história do pepino e da batata ajuda como uma emergência, mas não é a indicação para um tratamento adequado para a gente ter uma resposta tão significativa. Laser, luz pulsada, então é excepcional, muito bom. Muito bom para esse tratamento. E eu vi que você trouxe também alguns
outros tratamentos aqui, que a gente tinha falado dos cremes que a gente tem. E eles vêm... Isso aqui é uma amostra ou é a quantidade? É o original. É o original. Ah, você vê que vem pequenininho, então não é para passar muito mesmo. E a durabilidade dele, Marisa, é muito boa, porque como a gente disse, a aplicação deve ser pouca quantidade. E eu trouxe esse aqui para a gente ver, que são opções de creme. Esse aqui, ó, na verdade, ele é um roll-on, que hoje em dia está muito em uso. Por quê? A gente sabe também que o uso desses produtos, ele serve também para melhorar a vascularização. Então, normalmente, a ponteira sendo de metal, ele vai ter o quê? Uma superfície mais fria. Essa superfície mais fria, já em contato com a pele, ela já dá uma melhora na qualidade dessa pele. E ele, por si só, a gente já consegue aplicar o produto na quantidade certa. Ah, tá. Nossa, ótimo isso. Ótimo, então eu não preciso colocar a mão em contato. Ó, esse aqui também, que vocês estão vendo, ele também tem essa coisa mais geladinha aqui em cima e provavelmente ele deva ajudar no estímulo. Isso, e esse aqui é legal também porque ele não contamina o produto no interior. Ah, que dizem que pede as propriedades com contato. Com contato com oxigênio. Então, você aplicando, ele próprio já faz a espalhabilidade do produto na quantidade certa. Então, hoje a gente tem várias opções no mercado com essa indicação e esse tratamento efetivo. Tá. Eu vou deixar até uma perguntinha no ar, é de uma telespectadora. É a Isabel. Um beijo, lindona. Obrigada pela sua participação. Ela está perguntando assim. Ela quer saber se ela poderia usar ácidos para melhorar as olheiras e melasma. Beijo, obrigada. Um beijo. Deixa eu voltar aqui com a nossa história de olheiras que todo mundo sofre. É impossível a gente falar de uma pessoa que nunca tenha tido aí na vida. E respondendo aqui a pergunta da Isabel, que ela quer saber se pode usar ácidos, não é, para melhorar. Pode ser feito isso ou não? Não é indicado? Existe a indicação, sim, de alguns tipos de ácido. Alguns saíram do mercado por causa de alguns efeitos colaterais, como eu disse, até queimadura grave na região e perda dos cílios. O ácido, ele deve ser indicado e sim tem a sua resposta bacana quando na indicação correta e na quantidade correta. Porque o ácido que a gente usa no rosto, ele tem uma porcentagem maior e para a região das olheiras ele deve ter uma porcentagem menor. Então a aplicação também é diferente e o tipo de ácido também é diferente, mas pode sim ser usado. Tá. Tem uma outra pergunta para você, que é a Camila. Ela falou que tem olheiras bem escuras e são hereditárias, que a gente falou que existe essa possibilidade, e a dermatologista indicou uma injeção, que é mais também algo temporário, né? E ela falou assim que adicionou laser também. Ela falou assim, como funciona essa injeção? E pode voltar depois ela ter olheira por conta dessa injeção junto com laser? Pode causar algum mal? Como que Normalmente essa injeção é muito indicada, mas não tanto para a mancha, e sim para quando você tem aquele degrau. Que forma assim, ou um buraquinho, sabe? Você tem um degrau entre a bochecha e a região dos olhos. Quando você tem essa quebra, essa injeção é bacana, que ela é feita de um preenchimento chamado ácido hialurônico, que é totalmente recomendado o uso dela na olheira, até porque você diminui um pouco esse pigmento, você cria uma certa impressão. Tá. Essa injeção, ela tem a indicação correta, porém ela tem um prazo. Você tem esse efeito durante no máximo 1 ano, que é o que o ácido hialurônico permanece na nossa pele. E pode ficar a cada 1 ano fazendo isso? Sem problema nenhum, a pessoa pode aplicar a cada 1 ano para voltar a ter o resultado. E existem também outros tipos de preenchimentos que a gente faz apenas para hidratar essa região, que ajuda também a dar um viço melhor para a pele, você ter uma pele mais hidratada e também na região das olheiras. E dizem que tomar sol ajuda? Ajuda ou piora a olheira? Tomar sol para uma dermatologista. Ainda mais eu perguntando para uma dermatologista. A indicação do sol, é claro que faz bem à saúde, ele é indicado para a qualidade de vida, mas assim, em relação a manchas, em relação à olheira, é contraindicado. Ele pode piorar um quadro de olheira. Tá. Então não é indicado. Deixa eu te perguntar aqui que uma telespectadora fez uma pergunta muito interessante. Isso aqui é marca de Não, esse é o que a gente falou, preenchimento com ácido hialurônico, então que pode ser utilizado, que a gente faz o preenchimento no rosto inteiro, inclusive nessa região que é indicado e tem um resultado muito bom. Tá, a Priscila Gonçalves está perguntando os prós e contras em relação a isso. A gente falou os prós e acabou falando os contras, mas tem como especificar mais além das queimaduras que a gente falou? Isso, tem que tomar cuidado em relação aos ácidos, você fala, os ácidos. Esse preenchimento com ácido hialurônico, na verdade, é a injeção no caso, você aplica ácido hialurônico para dar um volume maior, para melhorar as rugas nessa região.
E, consequentemente, você melhora também a cor da região, se ela tiver uma cor mais escurecida. Porém, quando você usa o ácido, você também tem que usar ele em uma concentração menor. E os efeitos colaterais podem ser até graves. Eu ia até perguntar para você se excesso no uso de maquiagem, corretivo, e tem essa moda de fazer o degradê que elas chamam, né, para deixar bem iluminado aqui, mas elas passam bastante blush e acaba passando aqui. Pode vir a manchar a pele, principalmente aqui embaixo, que tem pessoas que acabam reclamando sobre isso. Isso acontece ou não? É por uma outra causa? Não, a mancha, ela pode ser por uma outra causa. Em relação à maquiagem, não. Não. A maquiagem, ela deve ser muito bem aplicada, porque às vezes você não consegue cobrir adequadamente uma olheira. E é importante o assunto maquiagem, porque quando a gente está tratando com laser, a pessoa fica 2 a 3 dias depois do laser com um escurecimento maior da região tratada. Se fica escurinho, deve ficar mesmo. Fica, porque na verdade a gente está destruindo um pigmento e o vaso, então às vezes pode ter hematoma, às vezes pode ter um escurecimento maior do que o que já existia. E esse escurecimento só sai depois que finaliza o tratamento a laser? Então não, normalmente em torno de 10 a 15 dias após o tratamento a gente já tem um resultado bacana, a gente já vê o resultado. Tá. Mas antes disso, né, Marisa, a gente tem que ir trabalhar, a gente tem que sair, então existem alguns corretivos. Vem cá, vamos mostrar esses corretivos para vocês. Isso, existem alguns corretivos que a gente pode usar, eu trouxe algumas opções aqui, que a gente aplica, normalmente ou com o dedo ou com um pincel. E o interessante é que quanto mais quantidade de corretivo a gente aplica, às vezes fica pior do que a região local. Porque você cria como se fosse uma máscara tão grande na região que você pode criar degrau e formar rugas. Nossa. Então, você tem que aplicar uma quantidade muito pequena e, normalmente, isso é técnica, assim, de maquiagem, mas que ajuda a dar este efeito iluminador, que, como você falou. Você aplicar ele em forma de triângulo, porque daí você não olha ele em forma de oval, e sim em forma triangular. Então eu faço esse triângulo. Olha que interessante, gente, eu não sabia disso. Então eu faço esse formato aqui, isso, o tentar fazer o formato de triângulo nessa região. E o mais bacana, que eu não trouxe aqui, seriam os corretivos coloridos. Ah, é? Eu vi uns verdes também, esses funcionam? Depende, por exemplo, eu fiz um tratamento a laser em você. Aí você saiu da clínica muito vermelha. Aí você fala, Carla, eu tenho que esconder isso, que eu vou para o programa, agora eu não quero que as pessoas percebam. A gente pode usar um corretivo na coloração verde, que ele vai, aquela brincadeira de cor, né? Mistura a cor, a gente vai ter a tonalidade da pele. Então, às vezes, a paciente sai do consultório já com uma coloração mais ou vermelha ou roxo, a gente pode confundir com alguns corretivos coloridos. E daí é menos visível e a gente continua o tratamento. Eu não sabia disso. Então, é uma maquiagem que ajuda no tratamento também, porque ela está escondendo E quando você for comprar, é legal você ver, quanto mais pastosinho, melhor a gente consegue esconder mais. Sim. Porque, nossa, é horrível você chegar num lugar, nossa, tá com uma cara de acabada. E pior que tem gente que fala isso, né? A gente não precisava falar, né? Fica numa saia justa que não é nada legal. Nossa, tantas perguntas aqui apareceram pra gente. Eu queria tanto falar todas elas, mas a gente nunca tem tempo. Mas deixa eu ver aqui mais alguma, se a gente consegue falar rapidinho. Deixa eu ver. Aqui, a gente até falou de maquiagem, já vou ajudar e já vou complementar. A Fernanda Salvador, ela tem 18 anos, ela falou que usa bastante corretivo. E ela quer saber se isso é bom ou se é ruim. Ela usa em bastante quantidade. Isso pode ser prejudicial para a olheira? Não, ela pode. A gente tem o artifício de um corretivo e ele deve ser utilizado sim, quando necessário. É claro que sempre quando a gente utiliza maquiagem, a gente costuma indicar o quê? A limpeza correta no final do dia, retirar todo o excesso da região, porque senão toda a maquiagem que fica na pele ou até protetor solar, eles podem virar oxidante e facilitar o envelhecimento da pele. Tá. E uma dica importante é que assim, protetor solar às vezes irrita os olhos, né, Marisa? A gente aplica nessa região, Por que então eles não inventam, sei lá, um protetor que não arda tanto os olhos assim, pois que dá uma raiva, não dá? Porque na região dos olhos a gente não deve usar o protetor. Mas não queima? A gente tem que usar o quê? O óculos. O óculos de sol. Meu pai do céu, tá tudo ali na cara e a gente não sabe. Não, porque é interessante. Eu passo sempre o protetor aqui e no final do dia aquilo escorre, molha, eu fico com um ardor absurdo. Mas pode nos ser olhos. de eu ter passado aqui também, de escorrer aqui, aí tudo bem. Aí isso é um efeito, né, ruim até do tipo de qualquer produto que você utilize. Mas o óculos de sol ele deve ser utilizado na intenção de proteger a região periocular
da radiação ultravioleta. Tem uma pergunta aqui que até me assustou, não sei se isso pode acontecer, mas a Daniele Rodrigues, um beijo, Flor, ela está perguntando, ela quer saber sobre o Carbox para olheira, isso existe mesmo? Existe. Nossa, que interessante. Esse tratamento, na verdade, é a aplicação de CO2 na pele. Então, você faz micropunturas e você tem esse gás que ele introduz na pele. Esse tratamento é tratamento realizado hoje, liberado, para você diminuir, no caso, a indicação principal dele é que você melhora a vascularização dessa região. Com isso, você consegue ter uma textura melhor da qualidade da pele nessa região. E é indicado principalmente para pessoas mais novas, que começam a formar os pés de galinha. Então, você consegue melhorar. Então, a aplicação de CO2, de gás, no caso na pele, ela é indicada, mas para as pessoas mais novas. Mas deve ser feita por médicos, dermatologistas e sempre acompanhado, porque como qualquer procedimento apresenta o risco. Mas eles usam para tudo agora, Carbox, né? Impressionante, para a gordurinha localizada, para tudo. Impressionante, não sabia dessa para olheiras. Muito O único efeito é que após a aplicação do CO2 na pele, você vai ter, do gás de CO2 na pele, você vai ter essa região bem inchada, bem vermelhinha, diferente de uma aplicação de laser que você consegue passar um corretivo e trabalhar. Tem que fazer uma drenagem facial, no caso? Porque em outros casos, quando você usa Carbox, você vai fazer ali na região da barriga. Dá e drenagem facial foi bem falado, porque a gente pode fazer drenagem no rosto e também melhora a vascularização da pele. E tirando o Carbox, tudo mais que a gente está falando, você pode fazer essa massagem aí diariamente. Aí eu queria tanto falar como que faz a massagem, mas é aquela coisa que você falou, sempre passando em volta aqui dos olhos, né? E não apertando tanto, bem levemente, não é? Aplicar um produto uniforme nessa região, tentando levar mais para a região. Sempre para cima. Isso, sempre aqui para a região, então, onde formam os pés de galinhas. E evitar aplicar na pálpebra superior, porque você corre o risco do produto descer e irritar os olhos. E também nessa região, às vezes, pode ter a flacidez da pele. Tá certo. Carla, muito obrigada. Obrigada a você mais pelas uma explicações. vez. Tantas perguntas, depois dá uma olhadinha para você ver, para responder.